arrecadações O do município também. prefeito controla o IPTU 100%? Controle IPTU, né? Ele pode zerar o IPTU se ele quiser? Pode. Sério? Mas aí ele Só que zera aí- a receita da cidade Não, pesado, né? ele provavelmente sofre impeachment rapidinho porque isso Ele zera a fere de receita. responsabilidade fiscal, né? Não Entendi. tem como. Mas, por exemplo, o que o prefeito faz para disfarçar o aumento de IPTU, né? Ele faz um cálculo extremamente complexo que você não consegue acompanhar. E é o que acontece hoje em São Paulo. Eu duvido alguém me trazer alguma lógica da cobrança de IPTU em São Paulo. É impossível. Não existe. Simplesmente não existe. Né? É um completo absurdo. Né? E aqui em São Paulo, é que aí a gente vai entrar naqueles papos, eu gosto bastante, que é aquele papo técnico, né? De plano diretor, que os caras já estão até me zoando. Tudo é bom dia, plano diretor, bom dia. Porque realmente O que assim. que é cara. plano diretor? Vamos lá, cara. Plano diretor é basicamente, eu vou fazer uma analogia com games aqui. Quando você vai jogar SimCity, é o nome? Aham. Você vê ali uma terra. Aí você vai construindo as coisas. Tem um rio aqui. O que eu vou fazer com esse rio? Eu vou retificar? Eu vou deixar ele aí? Eu vou jogar cocô nesse rio? Eu vou colocar uma usina nuclear do lado de uma escola? Eu vou criar uma estrada? Eu vou descolar. Isso é o plano diretor. É como você vai usar o solo da tua cidade. A partir dali você tem as leis de zoneamento. São as derivadas do plano diretor. Então, por exemplo, aqui você pode construir XYZ. Com esse imóvel XYZ, você pode usar ele para ABC. Entendeu? Então, hoje o nosso plano diretor de São Paulo, se eu puder contar uma história rápida aqui, qual que é a história de São Paulo, que é uma coisa muito interessante. Quando os imigrantes... São Paulo não era uma cidade grande, há pouco tempo atrás. São Paulo nunca foi uma grande metrópole. São Paulo cresceu no final do século XIX e século XX, quando ela explodiu. Né? O que aconteceu? Quando você chegou no meio do século XX, 1950, São Paulo estava no auge. Estava crescendo pra caramba. Você tinha projetos como o projeto do Copan, do Edifício Itália, do Conjunto Nacional. Naquela década estavam florescendo, né, todas essas ideias modernistas e tal, e futuristas, não sei o quê. São Paulo começou a crescer muito. Eles falaram, gente, agora quem tá, quem não tá, não tá. E a gente cometeu o nosso primeiro grande erro histórico. O prefeito Anhaya Mello, ele criou um plano diretor que você não poderia, por exemplo, construir unidades de apartamento menores do que 80 metros quadrados. Porque, segundo ele, um apartamento de menos de 80 metros quadrados serve para você fornicar, não para você criar uma família. Acredite se quiser, um prefeito com uma caneta na mão é capaz de fazer uma burrice desse tamanho. Mas eu já vi muito a perda. Não, isso eu tô falando lá atrás, anos 50. Entendi. Só que, calma, vocês não foram piorando. 1974. Foram piorando? Foram piorando. Caralho. Dividimos a cidade em 8 zonas, das quais você não poderia explorar o potencial construtivo do teu terreno acima de 100%. Ou seja, você tem o terreno de 100 metros quadrados, você só pode construir 100 metros quadrados. Por quê? Você não pode construir 200, 300, Porque eles não 400. queriam sair de controle as construções. Exatamente, e eu vou te falar o slogan do plano, você vai acreditar. O slogan do plano diretor de São Paulo dos anos 70 era: São Paulo não pode crescer. Olha o absurdo, cara. Sério? Olha o absurdo. Aí, como tudo aqui no Brasil, né, você não pode a não ser que você pague. Então, quem tinha grana ia lá, pagava, aumentava ali o gabarito, tarará, tarará. O que foi acontecendo? São Paulo foi se tornando uma cidade muito cara nas regiões centrais. Quem tinha grana morava nas regiões centrais. Quem não tinha ia para as áreas periféricas. E isso foi se tornando uma bola de neve e até hoje a gente não corrigiu. Só para você ter uma ideia, São Paulo é a única metrópole do mundo que cresce nas periferias e diminui nos centros. Quando eu falo centro, eu não falo Praça da Sé, não. Eu estou falando Cambuci, Vila Prudente, Ipiranga, Tatuapé, Carrão. Se você pegar as regiões centrais de São Paulo, que é onde você tem mais linhas de metrô, você tem mais árvores, você tem mais prestação de serviço, você tem mais segurança, nos melhores lugares para se morar em São Paulo, você tem cada vez menos gente. Está diminuindo a população das regiões centrais de São Paulo e as áreas periféricas estão se tornando cada vez mais densas. Porque é muito caro. Porque é muito caro morar no centro. Então você está muito caro basicamente o morar no seguinte: centro. Puta você está que falando para pariu. todo mundo que chega em São Paulo, ou que vai ter um filho em São Paulo, ou que vai crescer em São Paulo, eu não quero você aqui no meu jardim. Você vai lá para PQP, vai lá para Capão Redondo, vai lá para Guaianazes. Aí a prefeitura não consegue nem levar estrutura física de saneamento básico para essas pessoas. Como é que vai levar estrutura social? Como é que vai levar saúde, Mas por que segurança, que ela não cultura? consegue? Porque não consegue, cara. O que é mais fácil? Você criar uma estrutura de esgoto, por exemplo, numa região centralizada, onde a verticalização vai fazer com que a iniciativa privada construa para cima, né? Inclusive água, esgoto, eletricidade, etc. Ou eu te empurrar lá para 60 quilômetros do centro de São Paulo e tentar levar um cano para recolher o seu cocô lá longe. Não, com certeza é mais fácil Exatamente. você colocar na centralizada. Agora Mas há quem argumente que seria trabalho do governo
levar esse serviço a É qualquer... trabalho. Até lá no Acre, o cara na fazendinha. É trabalho, tá é ligado? papel do governo. É papel do governo também te deixar mais seguro. Agora, se alguém entrar aqui, nós estamos ferrados. Não tem como chamar Mais a ou polícia. menos, nós aqui. tem você aqui, Ô, cara. tem esse spoiler aqui, meu irmão. Ô, imagina, cara. Nossa, não Tem o Kim ali também, ó. É, olha lá, ele vai Senhora, hackear aí- o cara. Ele vai se transformar em Power Ranger. Mas então, cara, o que aconteceu? A gente fez isso com a nossa cidade. A gente empurrou as pessoas para a periferia. E aí você imagina o caos que é, por exemplo, uma pessoa que mora, como eu falei, lá em Arthur Alvim, para ela ir pro centro da cidade trabalhar e ter prestação de serviço. Hoje em São Paulo, vou dar um exemplo. O cara fica 2 horas no trânsito. 3, puta 4... que Cara, pariu. se você... Ó, olha isso. As empresas de telemarketing estão na Paulista. Por que elas estão na Paulista? Porque nas áreas periféricas você não tem nem regularização fundiária. Você não tem o título de propriedade do terreno. Você não consegue alugar. Você não consegue falar assim, ó, eu vou alugar um prédio de, sei lá, 10 andares, vou construir para fazer uma empresa gigante de telemarketing no Arthur Alvim. Porque não tem regularização fundiária, você não consegue. Então você tem que ir para as áreas centrais, onde é caro, etc. Só que o operador de telemarketing está na periferia. Você está dando um recado para a cidade. Nós vamos continuar privilegiando quem mora no centro e empurrar a mão de obra lá para longe. Você está fazendo uma fábrica de pessoas excluídas do que a gente chama de hegemonia de uma cidade. Então nós temos que fazer o contrário. E essa é a parte que me empolga muito. E é por isso que nós temos uma missão aqui. Ó. Eu estou até falando mais sério hoje, porque realmente o papo tá ficando assim, preocupante, cara. Nós estamos a um mês de eleição e as pessoas não estão falando dessa porcaria aqui, cara. Eu gosto dos seus papos porque eles são bem... ele- me ensinam muitas coisas. Então, mas eu até peço desculpa de trazer um clima um pouco mais pesado e técnico Não, aqui. de boa. Mas é o seguinte, nós temos uma missão. Eu não tô aqui mais expondo a minha vida, arriscando a minha vida da minha família só pra também, né, ganhar like. Tá na hora de transformar isso em coisa real. O que acontece é o seguinte, velho. Nós temos a revisão do plano diretor de 10 em 10 anos. Nunca isso foi debatido em São Paulo. Nunca. Nunca as pessoas normais foram procurar saber o que é um bendito do plano diretor. Nós temos a chance agora. Ah, é? A Sério? revisão é agora em Chegou? 2021. Caralho. É agora. Meu irmão, se não fizer agora, só em 2032. Nós temos a chance agora. E dá pra Nós vamos mudar fazer o tudo quê? agora? Dá pra mudar tudo. Dá pra mudar Construir tudo. do zero a Dá parada. pra São Paulo ser uma cidade de primeiro mundo. Quando a gente viaja pra Nova York, pra Barcelona, pra Paris, pra Buenos Aires, a gente sai maravilhado. Nossa, cara, desci a pé, fui de maneira segura a pé até um restaurante, tinha um pet shop, tinha um açougue, tinha um bistrozinho, tinha não sei o que lá. Por que aqui em São Paulo a gente não tem? Por que eu tenho que viajar pra, sei lá, pro Uruguai pra ter algo parecido? Tá errado. Nós temos que ter aqui. É aqui que nós temos que ter. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos entregar a oportunidade de rever o plano diretor pra quem? Pro Bruno Covas? Pro Celso Russomano? Pro Boulos? Meu irmão, Boulos é vai responsabilidade ficar da felizão. nossa geração mudar isso aí. Eu até peço pra quem tá assistindo aqui, meu irmão, tem que falar de eleição. Então, uma 30 dias de eleição tem que falar. Tem que converter 20 votos, pelo menos. Tem que falar, meu irmão, não é por mim, é pela tua cidade, cara. Nós temos que virar 20 votos cada um pra gente chegar lá, meu. Temos que chegar lá. Então, assim, cara, infelizmente, né, a gente fica preocupado estudando essas coisas e vendo tarará, tarará. E a gente não vê o debate sério, né, cara? A gente vê o Bruno Covas fazendo uma fonte de 100 milhões de reais com a minha grana, com a tua grana. Ele fez, Falou? eu vi que alagou e ficou Pra feio. alagar no primeiro dia. Entendi. Aí vem os tontos lá, os especialistas. Não, já sei, vamos transformar o Minhocão em parque. Ô, meu irmão, enfia o Minhocão, você sabe aonde, meu irmão. Não é isso que tem que fazer. Você tem que discutir urbanismo. Como é que você vai? Aí vem o cara... Não, é tarifa zero. Que tarifa zero, irmão? Você tem que discutir a máfia dos transportes. Máfia do transporte aqui arrecada mais do que a própria prefeitura. E quando rola- Ninguém vai botar o dedo na ferida? Quando rola essa revisão do plano diretor, o prefeito ele tem controle absoluto ou é algo que tem que passar pelo vereador? Excelente pergunta. Aqui é o seguinte, o plano diretor, a revisão do plano diretor, ela é prevista para ser feita do prefeito, então é o executivo que propõe. Eu quero propor isso daqui. Em conjunto com as associações de bairros, então você é um conjunto... O que é uma associação de bairro, cara? Por exemplo, você sabe o que é passar no 80 e tantos senadores, que tem mandato de 8 anos, o cara tá cagando para popularidade. O município e o estado são diferentes. O prefeito ele vai negociar com 55 vereadores dos bairros vizinhos. E o orçamento da prefeitura ele é muito poderoso. Então, o vereador, quando ele cheguei. Eu quero me reeleger, é isso que eu quero. Então, o que eu quero? Eu quero que daqui 4 anos o prefeito me dê uma emenda para eu reformar uma quadra lá do meu bairro. Ou seja, o prefeito tem muito poder sobre onde ele quer levar, qual a direção que ele quer levar a cidade.
Né? Tanto que aqui tudo passa, por bem ou por mal. Seja até projeto impopular. Aqui passa taxa de lixo, aqui passa lei cidade limpa, aqui passa reforma administrativa, aqui passa reforma da Previdência, aqui passa privatização. No auge da polarização política, passa privatização sem resistência política. Então, cara, prefeito que põe culpa em ingovernabilidade para não fazer as coisas, tá terceirizando a responsabilidade. Tá falando, eu não quero fazer, vou deixar para outro, eu não consegui. Não é culpa minha. Dá para fazer sim. Né? Então, assim, eu vou te falar. Eu tô, assim, empolgado, cara. Assim, eu tô dedicando a minha vida para ter essa oportunidade de fazer eu e a minha equipe a revisão do plano diretor. Porque a gente vai transformar São Paulo numa cidade incrível, cara. Cara, mas me fala um pouco do seu plano diretor para São Paulo. O que tu tá pensando nesse sentido? Ó, é uma ideia revolucionária mesmo, a primeiro momento. Gosto disso. Ela parece revolucionária, mas na verdade isso já tem ao redor do mundo e é o que dá certo. Legal. Vamos lá. Nós já concordamos que a gente cometeu um histórico aqui, para quem não assistiu, depois volta, que a gente está descentralizando as pessoas. Nós estamos tirando as pessoas das regiões centrais, que é onde tem mais prestação de serviço, mais qualidade de vida, e empurrando as pessoas para a periferia, né? Onde elas têm uma péssima qualidade de vida, inclusive uma expectativa de vida mesmo, 13 anos menor do que de uma pessoa que mora nas regiões centrais. Nós estamos matando as pessoas. É isso que nós estamos fazendo. Calma, você tem que tomar cuidado quando você for analisar essa estatística, na minha opinião. Porque provavelmente a pessoa que está nessas zonas centrais também tem plano de saúde melhor, come comidas melhores. Exatamente. Mas não é só por causa do plano diretor, é também por causa da renda dele. É o que eu estou falando assim, nós estamos segregando as pessoas. Claro, isso aí com certeza. Nós estamos numa porta assim, quem é do meu clubinho? Vem. Com certeza. Quem não é? Vai para lá, para longe. Tá certíssimo. Uma visão totalmente elitista de como você deve dividir a cidade. Essa é a palavra, visão elitista. Quem gosta de ler, eu indico um livro muito bom do Raul Jusilori chamado São Paulo nas Alturas. É muito bom esse livro. O que acontece? O que a gente tem que fazer com o plano diretor? Eu vou falar aqui, vai chocar. Eu também me choquei a primeira vez que eu tive com essa ideia, mas aí eu fui estudar o tema e vi que era o certo. Nós temos de acabar com limite de altura e recuo. Acabar, recuos. O que são recuos? Por exemplo, vamos supor que você vai construir uma farmácia hoje. Uhum. Você não pode construir a farmácia na beira da calçada, no limite do teu terreno. Uhum. Você tem que fazer um recuo e colocar uma vaga de carro. Olha que absurdo. Uhum. Todas as cidades do mundo já entenderam que quanto mais recuado está o teu negócio, mais carrocrata a cidade se torna. Ou seja, menos pessoas circulando, portanto menos segurança, mais carro, portanto mais trânsito e poluição e mais isolamento. As pessoas não vivem a cidade. É aquela história, quando a gente vai para Barcelona, Nova York, Paris, Buenos Aires, você tem experiências de vida maravilhosas, porque você desce de onde você mora, você anda a pé até um lugar e você tem prestação de serviço, você encontra as pessoas na rua, você se sente seguro porque tem gente circulando. É a tal da fachada ativa, o tal dos olhos da rua. Quando você empurra as construções, né, faz esses recuos e joga carro no meio e não permite uso misto de imóveis, por exemplo, eu não posso mais construir comércio embaixo e moradia em cima, você acaba com a vivência da cidade. Você transforma a cidade nos prédios de Moema, por exemplo, que são aqueles muros enormes, né, onde você tem o primeiro andar ali para a área de lazer de quem está dentro do condomínio e vaga de carro. Você não vive a cidade, você não tem prazer de andar nas ruas de Moema. Só que você tem prazer de andar nas ruas de Paris. Então, o que meu plano diretor quer fazer? Acabar com o limite de altura e recuo para que você verticalize a cidade. Verticalizar a cidade é uma coisa boa. Se você pegar Hong Kong, se você pegar Singapura, se você pegar Emirados Árabes... Cara, você quer que coisa mais maravilhosa do que aquele arranha-céu com árvore no meio, com não sei o quê. Mas imagino que deve ter um controle de, tipo, não dá pra você pôr um arranha-céu numa rua... Então, aí começa esses planejamentos centrais. Não, mas se você colocar um arranha-céu, vai gerar muito... Ao contrário, se você pegar um quarteirão, vamos fazer um exercício aqui. Imagina que eu tenho um quarteirão. Eu tenho poucas pessoas morando. Dá pra eu abrir um pet shop nesse quarteirão? Não dá. Porque se eu abrir nesse quarteirão, eu tenho que atrair pessoas de outros quarteirões para eles virem no meu pet shop. Se eu tenho muita gente morando nesse quarteirão e nos meus... Vamos pegar um quarteirão aqui. Aí você pega os 3 aqui, mais 2 aqui, mais o meu próprio quarteirão. E tem muita gente morando nesses quarteirões. Faz sentido eu abrir qualquer negócio. Porque eu vou prestar serviço para essa galera a pé. O cara não precisa mais pegar o carro para fazer alguma coisa. Quando eu tô, por exemplo, eu moro no Tatuapé, que é um bairro relativamente bom, né? Eu preciso comer, sei lá, eu tô a fim de comer japonês. Eu tenho que pegar o meu carro e rodar umas 10 quadras para achar um restaurante japonês. Tá errado. Se você vai para Buenos Aires, você pega um hotel na região central, você desce a pé, em 2, 3 quadras você encontra tudo que você quiser. E é aqui que nós temos que ter isso, porque São Paulo é muito maior que Buenos Aires. São Paulo é muito maior do que essas metrópoles que a gente viaja para visitar e ter boas vivências. Cara, nós temos de ter tudo isso aqui. Outra coisa.
nós temos que fazer a flexibilização do uso de imóveis, né? Por exemplo, vamos supor que o seu tataravô era um cara muito rico e ele comprou um terreno uma vez e construiu uma puta de uma casa no início do século XX no centro de São Paulo. Uma baita casa, uma casa maravilhosa. Aquilo passou pro teu avô, passou pro teu pai, passou para você. Só que aí você fala, puta, eu não tenho grana, não sou eu, sei lá, a empresa dos meus pais faliram, eu não tenho grana, eu tenho essa casa. Eu vou fazer alguma coisa com essa casa. Essa casa daria um museu. Olha que legal, vou fazer um museu aqui, vou arrecadar dinheiro. Você não consegue. Por quê? A casa já está construída, você não consegue mudar o uso dela de residencial para comercial. Olha que absurdo, velho. Olha que absurdo. Se sua casa for tombada, pior, aí ferrou. Né? Só explicar o que é tombamento. Se você tem uma construção que ela é considerada patrimônio histórico, essa construção ela é tombada. Você não pode mexer em nada dela. Nada. E nada que eu estou falando assim, você não pode pintar uma parede sem você pedir autorização para o órgão que tombou. Aqui em São Paulo, cara, só para você ter uma ideia, vou falar em termos numéricos. O Rio de Janeiro, que é uma cidade histórica, tem em torno de 400 imóveis tombados. São Paulo, só na região central, tem mais de 900. Nós temos em São Paulo terreno tombado. Tem um teteco de terra tombado porque tem um valor... Assim, é ridículo. Você quer ver outro... Tem alguém importante enterrado naquela merda? Não! Alguém achou que aquela vista é importante. Pra você ter uma ideia, tem terrenos tombados que é para não atrapalhar a vista do jockey da ponte... Ali, acho que é a cidade de Jardim, não sei. Da ponte que você consegue ver o jockey. Olha o absurdo, cara. Você quer ver outra coisa? Sabe onde tem aquele McDonald's da Paulista? Que é aquele McDonald's todo estiloso? Macmill? Ali era o prédio do Bank de Boston. Aquele prédio é uma construção da segunda metade do século XX. Não é um prédio histórico. Ele é tombado. Porque ele parece uma construção antiga. Acredite se quiser. Então, meu irmão, se você tem uma casa dessa e ela é tombada, aí você fala, eu vou construir um museu. Aí, magicamente... Que tomba essa porra? No foda-se. O Compresp. Aqui em São Paulo é o Compresp. Vamos supor que você... Caralho. Vai tomar no cu, Compresp. Vamos supor que você, magicamente, sei lá, você deu muita propina pra alguém e você conseguiu mudar o uso dela. Vai ser agora... Pode ser um negócio. Você pode construir um restaurante, uma balada cult. Mano, você pode aproveitar que você pode ganhar dinheiro. Aí vai chegar o bombeiro e falar assim, olha, essa construção é muito antiga, as escadas são muito estreitas, você precisa construir uma escada na parte de fora da sua construção. Você fala, legal, quero construir, quero ganhar dinheiro. Aí vem um Compresp e fala, não, senão você vai estragar a vista.